De manhã nós terminamos falando que o Eterno estabelece ali no capítulo 26 uma liturgia, um ritual, para que o homem que habita a terra e deseja permanecer nela seja blindado, seja protegido, para que ele não falte com o seu dever quando ele está sobre a terra. E aí nós falamos que nós iríamos explorar um pouco aquela fala que você, Leomar, mais cedo tocou no assunto. Nós vamos entrar diretamente nela agora. O capítulo 26, nós vamos dividir a leitura entre os versos 5 até a parte A do verso 10. E depois nós vamos fazer uma leitura da parte B do verso 10 até o 15, porque nós precisamos compreender uma questão por trás disso, que a Torá oral nos ajuda muito para entender este mandamento por si só. O Deuteronômio 26, 5 diz assim: testemunhe, protesta, e diz em faces de Adonai teu Elohim: Arami perdido, meu pai, desceu a Mizraim, residiu ali com poucos mortais. Ele se tornou ali uma grande nação, vigorosa e numerosa. Os Mizrim nos maltrataram, nos violentaram e nos impuseram dura servidão. Nós clamamos a Adonai, ao Elohim de nossos pais. Ele ouviu a nossa voz, ele viu nossa humilhação, nosso labor, nossa opressão. E Adonai nos fez sair de Mizraim, com mão forte, com braço estendido, com grande estremecimento, sinais e prodígios. Ele nos fez vir a este lugar, nos deu esta terra, uma terra fluente de leite e de mel. E agora eis, fiz vir o princípio do fruto da gleba que tu me destes, Adonai. Aqui nesta primeira parte, o ofertante, a pessoa responsável por trazer esta oferta a Adonai, ele tinha por obrigação declarar que ele saiu do Egito por mérito de Adonai e ele entrou na terra por mérito de Adonai. Esse é o primeiro ponto que o ofertante precisa ter a consciência. Ele precisa outorgar a Adonai o favor de ter saído do Egito e adentrado a uma terra de perenidade. Porque ele adentra uma terra que, por promessa, ela sempre vai pertencer aos descendentes de Abraão. Então, a primeira característica, pastor, se nós queremos continuar servindo a Adonai nesta casa, é saber que ele nos tirou de um lugar onde nós não devíamos estar, foi mérito dele, e ele nos plantou aqui com mérito dele. O nosso trabalho agora é a nossa permanência, que é o que está em jogo. Por que essa flutuação de nós, às vezes, conseguirmos habitar, mas não conseguir permanecer? O texto aqui, abertamente, ele vai invocar o fator da humilhação como o primeiro ponto de chegada na terra. O homem que chega e recebe um grande bem da parte de Adonai, ele não pode se exaltar por isso. Eu lembro que nos primórdios aqui desta casa, os que estão aqui há pelo menos aí uns 8 a 9 anos, que é o tempo que nós estamos habitando aqui, vão lembrar assim nitidamente do que eu vou falar. Uma certa senhora que ensinava aqui na Bimá costumava dizer assim: não se encantem com o tamanho daquilo que recebemos por Adonai. A senhora lembra que tinha uma senhora que falava isso com certa frequência? Então, porque o impacto para nós, aí eu vou chamar os de 20 anos da casa: galpões, fundo de quintal, garagem às vezes. E aí nós viemos caminhando, e Adonai nos dá um terreno, né? Ele não deu só um imóvel, ele dá um terreno com uma área de todo esse tamanho. E quando o projeto foi apresentado à casa, o cuidado foi: não se ensoberbeçam por aquilo que receberam, que do jeito que foi dado, pode ser tirado. Isso foi uma tônica ao longo do primeiro ano da casa, durante todo o ciclo, eu lembro como se fosse hoje. E o segundo ponto, que nesse primeiro momento o ofertante precisava voluntariamente se manifestar diante de Adonai, era ratificar que a terra emanava leite e mel, ela é produtiva. Não podia haver naquele candidato a permanecer na terra qualquer resquício, Leomar, da dúvida que imperou sobre os espias. Precisava haver uma segurança de que plantados aqui, o Eterno daria fruto onde ele nos plantou. Então essas eram as duas primeiras características que o homem e a mulher que recebiam direito à posse de terra dado por Adonai precisavam absorver. Porém, a Torá especificamente, ela é bem sucinta quanto a essa questão. Mas a Torá oral
por meio da Mishnah, ela vai dizer que a entrega das primícias, o nome no hebraico é Habaat Habikurim, é esse festival de entrega de primícias, era uma cerimônia com caráter migratório até Sião. Então é uma outra peculiaridade. Ela se assemelha com as 3 subidas anuais para as grandes festas. Só que nesse caso, o que mediava o momento da subida era o momento no qual a terra se tornava produtiva. Então, se ela produziu hoje, eu tenho que pegar o fruto colhido de hoje e me programar para levá-lo a Jerusalém. Então, havia uma observância do que estava sendo produzido na terra e a necessidade de subir a Jerusalém. Só que uma coisa muito interessante, a subida não era individualizada, ela era coletiva. Observa isso. Ao recolher os frutos do campo, ele os consagrava. Quem era o dono do campo observava, por exemplo, uma romã pronta para a colheita, a primeira do campo. Ele dizia assim: sejam estas as primícias. O ofertante de pequenas aldeias se reuniam nas cidades e todos os habitantes dormiam nas ruas, fora de suas moradas habituais. Pela manhã, o líder da cidade clamava: vinde, subamos a Sion, a casa do Eterno, o nosso Elohim. E na forma de uma procissão caminhava, e na frente ia um touro com os chifres cobertos de ouro e a cabeça enfeitada com uma guirlanda de oliveira, precedido de músicos tocando flautas e direcionando o caminho até Jerusalém. Ao chegarem à cidade santa, cada um ornamentava a sua oferta. Os altos dignatários de Sião saíam ao encontro e clamavam: sejam bem-vindos, irmãos. Os que vinham de longe, que não eram habitantes e residentes de Jerusalém, eram recebidos com toda a honra pelo alto escalão de Jerusalém e diziam: sejam bem-vindos, vocês que vêm de longe ofertar a Adonai. Havia uma hospitalidade preparada para o ofertante. As flautas os conduziam até o monte do templo, cada um carregando suas primícias sobre os ombros e depois depositavam no altar. Em seguida, eles recitavam os versos 5 até o 10, parte A, diante do sacerdote. Esse era o ritual de entrega das primícias. E o comentarista, ele fala que essa reunião que os aldeões faziam dentro das cidades, por que os da cidade não acolhiam dentro de casa? O mais normal seria que um processo migratório da região rural chega à cidade para programar uma procissão rumo a Jerusalém. Por que eles dormiam nas ruas e nas praças? E interessante, os habitantes da cidade se uniam com eles nas ruas e nas praças. Era um ritual que demonstrava que em todo o tempo, até a casa que eles habitavam, ela era oportunizada por Hashem. Eles não tinham mérito, pastora, nem pelo telhado que os cobria para dormir. Então eles se botavam numa posição muito similar ao que se faz na festa de Sucote por 7 dias. Você vai para dentro de cabanas e busca entender a dependência do Criador para você habitar em cabanas durante 7 dias. Uma memória perene de um tempo que Israel era um povo nômade que não tinha local fixo para habitar. Esses são os 40 anos do deserto. O momento de Sucote, ele vem para lembrar o período onde não se tinha uma terra. Então eles, com os primeiros frutos, eles fazem questão de habitar fora das casas para lembrar: eu vim de um local onde eu não tinha casa, eu não tinha terra, e hoje eu tenho os primeiros frutos podendo ofertar a Adonai. Então esse era um momento particular que o hebreu tinha de agradecer os mínimos detalhes da estrutura de vida que ele recebeu na terra onde ele foi plantado. Isso fala muito sério ao nosso coração. Isso fala profundamente ao nosso coração. Porque se nós formos buscar dentro do quesito bíblico, quais são as primícias que nós temos para entregar a Adonai? Como é que nós faríamos uma avaliação que, se a gente perguntar aqui, talvez ninguém, a grande maioria não tem nem jardim em casa, pastor, para plantar um tomate. Eu não tenho. Do que se trata nos dias atuais essas primícias? Que nós precisamos coletivamente e regularmente nos reunirmos e fazer uma ação de gratidão a Adonai, devolvendo a Ele o início, o primeiro dos nossos campos. Segundo a Torá, se eu conseguir um emprego novo, pastor, o primeiro salário do meu primeiro emprego, ele deve ser devotado a Adonai como oferta. Se eu alcanço
um benefício, pastora, referente, por exemplo, a um fruto pessoal que eu buscava, eu preciso devotar o primeiro fruto a Hashem. Mas, Leonardo, como assim? Um exemplo simples. Eu tenho dificuldade com a mentira. Eu sou compulsivamente um mentiroso. E em buscando Adonai, no meio dos sacrifícios, eu colho o fruto de parar de mentir. O primeiro benefício de parar de mentir não pode ser meu. Tem que ser de Adonai. A benesse que eu recebi por ser livre de algo que me corroía, precisa ser trazido e ofertado a Adonai. Eu tenho que prestar um serviço, pastor, onde a minha verdade, ela deixa de ser um benefício para mim, que agora estou, para dar a algo, a alguém ou uma situação que não me favoreça em primeiro lugar. Esse é o ponto alto da oferta das primícias. E talvez para nós aqui, para a grande maioria pelo menos, a maior das primícias que podem ser ofertadas nos dias atuais é a primícia, Ulisses, do ventre das nossas esposas. Se nós olharmos ao pé da letra, o filho primeiro não nos pertence. Tanto é que a Torá vai dizer que o filho dos levitas não tinha direito a resgate, porque ele obrigatoriamente seria um primogênito, e de todos os primogênitos da casa de Israel servia-se da mesma forma. A diferença é que o tempo que o levita era chamado ao trabalho era muito mais precoce, era aos 30 dias ele era votado ao serviço. Ele mamava ainda. Mas, Leonardo, ao pé da letra, o que é votar um filho a Adonai? É entregar plenamente o destino dele nas mãos do Criador. O primogênito tem sobre ele, mas esse destino, pastora, não traçado por aquilo que eu desejei ao meu filho. Eu não posso, principalmente sobre o primogênito, e isso não é uma coisa que nós teríamos o direito de fazer com os outros, mas sobre o primogênito, é um exercício constante de nós dizermos: eu gostaria que meu filho fosse engenheiro, mas Adonai talvez queira que ele seja pedagogo, arquiteto, professor de inglês, médico. Esse projeto de vida que eu quero trazer ao meu filho, naquele que eu primeiro amei, eu não tenho o direito de exercer, Ulisses. Essa é uma devolução a Adonai por um benefício recebido que Adonai espera de nós. E tratando nesse ponto, todos os aspectos da nossa vida que são símbolo de um fruto que nós damos, eles devem ser entregues primeiro em benefício a Adonai. Vocês vão ver um pouco mais à frente aqui que nós vamos abordar a questão de que Adonai não precisa desses benefícios. Quando eu oferto, não é Adonai que eu estou beneficiando. Aí, pastor, a gente vai cair naquela questão que tanto a senhora falou na semana passada. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had, e amarás o eterno teu Deus com todo o teu ser, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. O beneficiário ou é Adonai ou é o nosso próximo. Adonai não precisa. Automaticamente, quem assume o benefício de uma primícia que eu tenho? O companheiro com quem eu tenho que dividir e aprender a compartilhar o pão. O problema que nos foi ensinado na semana passada, a senhora me corrija ou complemente, se a senhora assim desejar, é nós sabermos que compartilhar o pão não é um ato físico de doar comida para quem passa fome exclusivamente, mas é eu me familiarizar com os sentimentos que estão sobre aquela pessoa, para que a partir disso eu possa alimentá-la com um pão muito superior ao pão físico. O pão que cai do céu, a Torá. Como é que, essa semana nós trabalhamos um assunto, eu acho muito interessante lá na penitenciária. A gente está começando a ensinar eles a introduzir diálogos em hebraico. E aí a gente estava falando a diferença entre duas formas introdutórias do diálogo. Uma que você fala de uma forma mais superficial, sem o interesse, sem a peculiaridade de se aprofundar em dialogar com aquela pessoa. Quando você pergunta manishma,
como está você? É aquele Ulisses que você passa, Manishma, e você sai passando reto assim. É uma formalidade que você cumpre, simples e pura. Mas quando você pergunta, Mashalom Ha, a palavra Shalom embutida dentro da expressão, ela no hebraico vai significar como está você também. Mas ela vai agregar o valor de como está a paz no seu interior. Vai bem? Eu quero criar uma ponte para que, se o Ulisses tiver uma necessidade, eu possa suprir com aquilo que eu já recebi. Isso, pastora, é o ponto alto da oferta de primícias evocada pela Paraxá. E o interessante, ela era feita todo ano. Em cada ano que havia colheita, você era obrigado, Leomar, a cumprir esse ritual. Para que ano após ano, a habitação que você adquire e a sua permanência na terra não te suba à cabeça e te faça esquecer do que foi o princípio da sua caminhada com Adonai, servir ao próximo e menos a você. Quando você abre mão daquilo que você teria direito primeiro, você está aprendendo sempre a ceder o melhor para aquele que não é você, para alguém se beneficiar. Então, esse ritual, ele é de suma importância para a permanência na terra. Agora tragam isso para o cotidiano. Quantos de nós já esquecemos de um mínimo cumprimento e de um mínimo... Como estão as coisas, minha irmã, com você? Nesta familiarização que se tem com uma pequena coletividade aqui dentro. Imagina a parte da sociedade esquecida por quem deveria estar cuidando delas. Se nós não temos um exercício dentro de casa com isso, como é que você leva esse exercício para fora? E aqui eu estou falando de criar vínculos dentro de uma forma produtiva de vínculos, não pela futilidade do vínculo. Não é com o intuito de suprir uma curiosidade, pastora Sandra, de como está a senhora, mas de realmente saber se a dor que a senhora tem, como é que eu posso servi-la nisso? A sua carência de Torá, como é que eu posso supri-la, se é que eu posso? Ou se não posso, quem pode te ajudar com isso? Esse é um favor que constrói a estrutura de uma coletividade que permanece dentro de uma terra a qual Adonai te plantou. Olha a continuidade do texto, a parte B do versículo 10 em diante. Deposita-o em faces de Adonai, teu Elohim, e prosterna-te em faces de Adonai, teu Elohim. Regozija-te de todo o bem que Adonai, teu Elohim, te dá. Você tem que ter alegria de entregar a primícia. A ti, a tua casa, tu, olha agora, o levita e o meteco em teu seio. Quando você compartilhar a sua alegria, lembra do que cuida da terra, da casa que Adonai te deu para você subir a ele e celebrar. E lembra do estrangeiro que passa, pastora, que não tem terra, que não tem casa. E se a sua alegria ela vem de Adonai, você vai compartilhar com alegria com esses. Sim, terminarás de pagar todo o dízimo de tua colheita no terceiro ano, no ano do dízimo. Tu darás ao levita, ao meteco, ao órfão, à viúva. Eles comerão em tuas portas e serão supridos, fartos. Compartilha o pão com o teu companheiro. Dizes em faces de Adonai, aí você traz Adonai como testemunha da sua ação. Consumi o sacramento da casa. Dei-o também ao levita, ao meteco, ao órfão, à viúva, segundo toda a ordem que me ordenastes. Não transgredi tuas ordens, não esqueci. Não o comi em minha contrição, não o consumi com o contaminado e não dei a um morto. Ouvi a voz de Adonai, meu Elohim. Fiz tudo o que me ordenastes. Observa da morada de tua sacralidade, dos céus, e abençoa teu povo, Israel. O benefício da ação individual de cumprir o mandamento da primícia anualmente tem por objetivo, abençoa o teu povo, Israel, e a gleba, a terra que nos deste, como jurastes aos nossos pais, uma terra fluente de leite e de mel. É uma ação individual que visa o benefício coletivo, incluindo os marginalizados da sociedade. O órfão, o meteco, aquele que ninguém gosta de
convidar, pastora, para os grandes momentos de alegria. Aqui no versículo 12 diz, né? Isso. Que é o ano dos dízimos. Então os darás Isso. ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam nas tuas cidades e estejam Aí eu fartos. volto naquilo, a senhora pode complementar, mas naquilo que a senhora falou. Nós fomos interrompidos por Adonai no ano da pandemia, de continuarmos mantendo um fruto preso dentro de casa. Isso. E aí eu lembro que eu ainda compartilhei com a pastora, Ulisses vai lembrar disso como se fosse hoje. Você lembra dos moradores do Parque Moscoso que vinham comer com a gente? Lembro. Os moradores de rua, que não tinham casa, não tinham família. Eles começaram a saber que estava tendo um almoço aqui. Foi. Eles vinham em Shabat, 2 ou 3 deles sentavam-se sempre ali atrás, ouviam a palavra, desciam, comiam e iam embora. Você lembra disso? Não era vir pegar uma marmita e ir embora. Não. Eles vinham, eles ouviam, eles desciam, comiam e dali a casa recebeu o benefício de poder hoje entregar de 120 a 130 refeições diárias de segunda a sexta-feira na casa Ayalon. Essa foi a multiplicação de um fruto, pastora, que nós recebemos inicial. Uma terra autêntica. E lembre-se, isso foi no 7º ano da casa. No ano de um Shemitah, nós recebemos a benesse de poder sair do âmbito individual como casa e hoje nós atendermos a uma boa parcela da cidade. E aí, pastora, pode aqui junto com Madalena, Luzia, todos que trabalham na cozinha, testemunhar qual é o perfil de pessoas que nós recebemos lá. Não são os grandes da cidade. Não são os grandes da cidade, não, tá? Que vão lá comer, não. No período do almoço aqui do Shabat, a cozinha se esmerava em fazer o melhor para os irmãos e comerem bem e fartamente, né? E nós tínhamos também algumas seleções por alguns que gostavam de A, de B e de C. E quando ele retirou essa alimentação, ele não só igualou as refeições na questão da marmita, né, do volume, na quantidade, mas também no igual. A alimentação que eles comem, o que mais surpreendeu os idosos é de saber que a nossa comida é a mesma deles. Não há diferença nenhuma. Então, ele nos igualou de uma forma maravilhosa. E ele ficou aguardando a nossa reação. Se a gente ia reclamar, se a gente ia gostar, se a gente ia, né, enfim. E nunca ninguém, eu pelo menos não conheço. Sandra, o pão que a gente come no lanche do Shabat aqui à tarde é o pão servido dentro da penitenciária. Na penitenciária. Eles comem o mesmo pão. É o mesmo fornecedor. Exatamente. Mas eu estou lembrando que quando ele fala junto ao estrangeiro, o órfão, a viúva, é porque são classes de pessoas que gozam de uma proteção especial de Adonai. Exatamente. Está sobre eles um zelo específico de Adonai. Não trarás peso sobre aquele que já carrega um peso. Você venha sobre ele, sobre o raquítico, e o ajude. Já são demasiadamente carregados. Exatamente. Por isso que Yeshua diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso, é por isso. O companheiro, né? O companheiro. A expressão que a senhora usou na tradução na semana passada. Exatamente. Temos que olhar como uma classe de pessoas que são especiais na Bíblia para Adonai. Observe que anualmente a manutenção e preservação do direito à posse de terra estava vinculada a esse ritual, que visava demonstrar inocência do ofertante diante de Hashem. A entrega da primícia regularmente, com esse parâmetro de olhar aos menos favorecidos de uma sociedade, é uma espécie, Leomar, de sacrifício pela inocência, onde você se torna inocente diante de Adonai, de que aquilo que você pôde prover do seu campo, você proveu para que aquilo ali não acontecesse perto de você. A sua gratidão era voluntária e um sacrifício de agradecimento, o shelamim, era entregue no ato de cumprimento do mandamento. Observa que havia um ritual sagrado. Pega a primícia, ornamenta a primícia, vai diante do sacerdote, recita os versos de Kitavô e amém. Mas você recolhia e comia com todos. O único sacrifício na Torá que caracteriza esse aspecto de sentar à mesa com uma família é o sacrifício de gratidão. Então, na verdade, você, por meio de uma mitzvah obrigatória, você ainda ganha a benesse, pastora, de oferecer um shelamim, uma gratidão,
Você sacrifica um agradecimento a Adonai por poder suprir alguém e não a você mesmo. É uma visão de mundo totalmente diferente do que hoje a gente conceitualmente acaba absorvendo pela forma como a sociedade se organiza. Vinculado à obrigatoriedade de entregar qualquer das primícias que o campo produzisse, o hebreu agregava uma oferta voluntária de gratidão, por ser parte de uma terra abençoada pelo Criador. A bênção era reconhecida não só pela prosperidade da colheita, observa isso, mas ela alcançava sua máxima significância quando era suficiente para alimentar os servidores da casa de Adonai e os mais necessitados da sociedade. Essa é a visão de prosperidade de um campo dentro dos termos de Torá. O que eu ganhei, eu vou me exultar diante de Adonai se ele for suficiente para que o levita e os necessitados da sociedade sejam supridos. Olha que visão. Eu tiro o foco de mim. Mas normalmente quando a gente recebe o primeiro salário, ou a gente tem algum tipo de benefício nesse sentido econômico, porque aqui está falando de um campo produtivo, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um apartamento, reformar o apartamento. A gente não consegue ainda aplicar de forma plena essas facilitações que a Torá nos traz por meio dos sacrifícios, que se nós cumprirmos simplesmente pela obediência, nós vamos começar a enxergar a realidade do mundo de outra forma. Eu vou começar a botar numa prateleira de prioridades a vida do meu semelhante e a minha vai tomando lugares mais baixos da prateleira. De maneira direta, podemos afirmar que o residente permanente da terra não consegue se alegrar de maneira plena se ele não prover sustento ao seu companheiro, pois a partilha do pão com este é o ponto alto do relacionamento com Hashem. Se eu quero um relacionamento ideal com Adonai, eu tenho que servir ao semelhante. Esse é o ponto de maior alegria que deve nos motivar a continuar trabalhando. Quanto mais o meu campo produzir, Ulisses, mais pessoas eu vou alcançar com esse benefício. Porque Adonai já separou um sustento para eles, desde que eu, você, cada um de nós saibamos separar a nossa primícia. Na conta de Adonai, se todos nós fizermos esse cumprimento, nós temos uma capacidade de suprir a necessidade ao nosso lado de maneira plena e vai haver alegria em todos. É essa dedicação, é essa voluntariedade que Adonai vem requerendo de nós, para que nós, como congregação que adquirimos uma terra, tenhamos o direito de que até os nossos filhos dos nossos filhos perpetuem sobre a terra. Porque vocês vão ver o profeta Jeremias dando uma péssima notícia para uma determinada geração em Israel. Abre lá no capítulo 7 de Jeremias. Isso aqui me deixou muito... Eu fiquei até meio nauseado quando eu olhei essa questão durante a semana. Porque o hebreu recebeu a terra, ele recebeu o Torá, ele tem a promessa de uma terra próspera, mas ele não conseguia fazer a conexão entre a necessidade de ser suprida por aquele que é o meu companheiro. Essa é a dificuldade nossa como humanos nessa questão. Olha o verso 4 ao verso 7, o que é que vai falar. Não vos fieis em palavras falsas dizendo, templo do eterno, templo do eterno, templo do eterno são estes. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executares a justiça entre o homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. O que estava em jogo? A permanência sobre a terra. E Jeremias falando de um cativeiro, de um cativeiro e de um cativeiro. Que viria, exatamente. Mas ele ainda alertando que se houvesse uma prática de justiça quanto ao cumprimento da Torá, o cativeiro poderia ser impedido de se estabelecer. Salta lá no verso 21. Olha como é que ele vai... Depois vocês leiam o texto com calma. Do pão com os menos favorecidos da sociedade. É esse que é o ponto. Aqui há uma arbitrariedade da parte do profeta para determinar, Leomar, se o cativeiro vem ou não vem. Então ele está avisando, se vocês não olharem, o companheiro, aquele que não está tendo o próprio campo em condições de produzir, vai vir um cativeiro que nenhum de vocês vão ter terra para habitar. Nenhum. Olha o verso 21. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne.
Uai, desde quando? O profeta está dizendo o seguinte: você vai trazer seu carneiro aqui para sacrificar? Pode sacrificar, mas pega a carne dele, leva para casa e bota na panela para cozinhar. Essa não era a premissa da Torá, mas ele estava mandando fazer isso. Olha por quê. Pois não falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, nem lhes dei ordem coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Jeremias está batendo pesado, dizendo assim: quem disse que eu mandei sacrificar animais em meu nome? Mas ele está afirmando aqui, pastora, que o propósito do sacrifício não era esse. Então não derrama sangue de animal em vão. Não derrama. Mas isso lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Elohim, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, o caminho reto, ó, que foi falado hoje de manhã aqui para nós, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito de seu coração malvado. Andaram para trás e não para adiante. Olha o que a gente falou hoje de manhã. Abraão andava para frente num sentido de elevação com Adonai, continuamente e interruptamente. Aqui eles começaram a fazer o contrário. Saíram de um patamar, pastor, e começaram a regredir do ponto de vista espiritual. Mas uma coisa muito interessante é falar assim: mas hoje em dia a gente não sacrifica animal. Se nós considerarmos a nossa natureza carnal como um animal a ser sacrificado, e isso mantém a legislação levítica de pé, o que ele está rejeitando aqui? Quando você vier à casa de oração orar, volta para casa, faz o que você quiser, porque eu não vou te aceitar. Você pode vir aqui se esgoelar, você pode botar seu coração na ponta da língua, chorar, 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 chorar diante de mim. Porque quando você sai da porta, você não sabe servir o seu companheiro. Então volta para casa. Pega esse animal que você sacrificou, bota na panela e come em casa. Ele está falando isso para quem tem uma vida devotada ao sacrifício e à oração, mas não consegue pegar isso, pastor, e transformar num resultado prático no local onde você habita, onde você trabalha, onde você vive. Essa é a exigência do profeta. É o mesmo que dizer: não vale de nada estar aqui em Shabat, na Minhá, no Arvit e no Shaharit, nas festas, porque eu não vou consumir esse sacrifício. Porque o que você traz é vazio diante de mim. Essa que é a afronta que Jeremias faz a eles. E ele afirma: eu não mandei sacrificar animal na saída do Egito. Sendo que o ritual de sacrifício foi dado no primeiro ano da saída do Egito. Mas ele está alegando, pastor, que a intenção de Adonai desde o início não era matar animal, era transformar o coração e a conduta do ser humano. Na semana passada fomos advertidos a respeito da blasfêmia e da lisonja, atributos não aceitos por Adonai nos quesitos que padronizam uma vida sagrada diante dele. A advertência do profeta sentencia toda uma geração que tentou administrar uma vida religiosa sem fincar raízes nos verdadeiros intuitos da fé emanada pelos patriarcas. Você é um religioso do ponto de vista superficial, que consegue vir, se expressar diante de Adonai muito bem, mas Adonai não se encanta com palavras vãs e soltas ao vento, que não possuam raízes no agradecimento genuíno e no desejo de guardar todas as palavras da sua sagrada Torá. Por outro lado, o ser humano é suscetível a tais perigos e, por isso, é vedada tal postura aos habitantes da terra. Quando ele aqui vem e absorve esse conceito de que o sacrifício vai ser rejeitado, e que o profeta chega a alegar que nunca pediu que um animal fosse sacrificado, nos termos que a gente vem falando, a gente pode ver isso de forma muito franca no Salmo 50 e no Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo da Parashá Kitavó. Abre lá um pouquinho o Salmo 51. Existe uma questão envolvendo a liturgia sacrificial que Davi coloca aqui, que é muito interessante. Olha o Salmo 51, que é o Salmo da porção, a partir do verso 10. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar do interior para o exterior. Ele não vai fazer o contrário. Ele vai buscar um ajuste no interior para ter uma expressão reta no exterior. Ele vai dizer: cria em mim, ó Elohim, um coração puro e renova em mim um espírito reto, uma conduta de vida reta.
Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu sopro sagrado. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Tem que ter gratidão. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores a ti retornarão. Agora olha esse versículo. Livra-me dos crimes de sangue, ó Elohim, Elohim da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Eu sempre compreendi essa questão que Davi coloca a respeito de não derramar o sangue humano em vão. Ou seja, não matar em tempos de paz, não causar um dano de morte física ou de lesão grave, coisas previstas pela Torá que nós não podemos fazer. Mas quando nós olhamos isso do ponto de vista do sacrifício, Davi está apontando aqui que você não derrame o sangue do animal em sacrifício em vão. O crime de sangue mais grave que Davi está aqui alegando e pedindo a Adonai que ele seja livre é que ele não sacrifique em nome de Adonai em vão. Eu não posso ter uma conduta aceitável de vir aqui a um sacrifício regular na casa e aquilo ser considerado vão para Adonai. Eu vim em Shabat, pastor, mas eu não estive em Shabat. Eu vim ao Shaharit, mas eu não compareci ao Shaharit, porque o verdadeiro animal não se apresentou no Shaharit. Eu venho aqui com aquelas orações pré-estabelecidas, pré-moldadas, mas eu não consigo, pastor, extrair do meu interior o que eu preciso para verdadeiramente fazer morrer um animal em sacrifício. O que Davi está alegando aqui é: não me deixa ser superficial na adoração e no sacrifício diante de ti, Adonai. Porque ele sabia que em todo o tempo estava vinculado a sua vida religiosa para com Adonai com uma prática de boa justiça em meio onde ele vivia. Davi aqui estava muito além da questão do derramamento de sangue no sentido homicídio ou coisa do tipo. É muito mais grave, Leomar. Nós botarmos um talite, botarmos um kippá, virmos aqui apresentar um serviço para Adonai e Adonai olhar e falar: é vazio, eu não requeri isso de você. Essa é a pior reprovação que nós podemos ter, a pior. Negar a essência desse mandamento escrito em Kitavô e privar o nosso companheiro da palavra emanada da Torá, seja por meio do ensino da Tzedaká propriamente, é o mesmo que nos incriminarmos com o derramamento de sangue ilícito. Esta questão anula o valor das nossas orações pessoais e coletivas, da mesma forma que anulava o valor do sacrifício de animais nos rituais do passado. Por outro lado, o perfeito cumpridor deste mandamento adquire uma espécie de proteção para manter seu direito à posse da terra. A garantia da perenidade do pacto abrâmico fica vinculada a uma conduta pública exigida por essa porção da Torá. Ou seja, ano após ano precisamos lembrar e renovar nosso direito de permanência nesta terra. E aí uma coisa que eu queria fechar com vocês aqui para a gente encerrar é ver o Messias ensinando esses dois aspectos. Quanto à questão do direito de posse de terra, Israel teve dois períodos muito distintos: o período pré-cativeiro babilônico e o período pós-cativeiro babilônico. Se nós olharmos em termos de rigorosidade para arrolamento do direito à posse de terra, era muito mais simples você possuir uma terra antes do período do cativeiro do que o período pós-exílio babilônico. O período pré-Babilônia, Leomar, ele era caracterizado por um mesmo povo que deu descendentes desde o Egito e habitou a terra. Esse povo não foi submetido a uma mistura étnica. Quando eles vão ao cativeiro babilônico, não só houve uma mistura da sociedade judaica daquele tempo, como a língua se perdeu, as boas tradições e a Torá, ela começou a ser esquecida nos tempos de cativeiro babilônico. Isso o livro de Neemias e Esdras narra de forma trágica o risco de perda que houve. Só que houve um movimento de retorno, encabeçado por Neemias e por Esdras. E nesse movimento de retorno, parte-se do princípio que você tinha que comprovar o seu direito à posse de terra. E esta comprovação vinha por meio de documentação genealógica de que você pertencia a uma família que pertencia àquela terra. Observa que detalhe interessante. Quando nós olharmos o capítulo 7 de Neemias, olha só que
confusão que foi arrumada aqui, dos versos 60 ao 65. Neemias está aqui arrolando quem tinha direito à terra ou não. Porque você imagina, Leomar, aquele monte de gente na Babilônia, pastora, frutificaram, multiplicaram, casaram-se com estrangeiros. Houve a perda do povo que hoje é conhecido como samaritanos, ou seja, veio formando uma nação que sai de dentro de Israel para ser formada, os samaritanos. Uma grande diáspora. Como é que se organiza essa volta? Neemias começa a pedir documento e comprovação de existência de família que pertencia. Preste atenção, senhora, nisso. Olha o verso 60. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adom, Imer. Porém, não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Olha o problema. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, hoje Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seus registros nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com o Urim e com o Tumim. Era um movimento sobrenatural que teria que acontecer para comprovar o direito à posse de terra. Esse é um cenário que ocorre no período que antecede a vinda do Messias. Quando Yeshua vem, pastora, poucos anos depois deste movimento de retorno que Esdras e Neemias coordenam, o ponto alto em meio à sociedade judaica daquela época, principalmente devido à invasão romana que imperava, era a comprovação de existência. Eu tenho direito à terra. E aí nós vamos entender a genealogia de Yeshua mostrando que ele faz uma comprovação física, mas ele faz uma ação e um movimento que daria a ele o direito de reinar sobre a terra. Porque ele mostra Kitavô da forma mais plena que Kitavô pode ser cumprido. Abre lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. É um versículo que muitas vezes, pastor, passa assim, despercebido. Mateus 1, primeiro verso da Brit Hadashah. Livro da geração de Yehoshua, Messias, Ben Davi, Ben Avraham. É assim que ele abre a genealogia dele. Genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Avraham. Olha que identificação interessante. Segundo o comentarista aqui, no caso aqui o André Chorak, ele vai dizer que ele é filho de Davi para requerer o reino, e ele é filho de Abraão para ter direito à terra. Olha como ele traz a genealogia de Yeshua, dando autenticidade a ele de se proclamar rei e habitante da terra. Segundo o testemunho de Mateus, a genealogia de Yeshua, ou seja, sua geração, começa com a identificação com Abraão. A organização tribal da sociedade hebraica repousava na tradição dos patriarcas. Após o retorno do exílio babilônico, tornou-se vital para as grandes famílias provar sua continuidade histórica nos registros genealógicos da época, em especial os da tribo de Levi. Mateus fundamenta, portanto, a legitimidade histórica da pessoa e do ensino de Yeshua ao começar seu livro por uma genealogia que estabelece ele como descendente de Abraão e Davi, dos reis e dos governadores do período pós-exílio. Ele é linhagem direta de Zorobabel, um dos governadores do período pós-exílio. Cada um desses nomes evocava para os hebreus, de uma maneira viva, a epopeia de seu povo, a saga do seu povo. Mostra uma identificação, pastor, com uma promessa que começa em Abraão e se cumpre no Cristo, no Messias. Olha só que delicadeza de Mateus a nos trazer com pequenas palavras, pastor, uma solidez de quem era Yeshua em meio à sociedade a qual ele veio. Sistematizada numa série de 14 nomes em cada um dos 3 ciclos históricos, ou seja, de Abraão a Davi, de Abraão a Moisés, de Moisés a Davi, de Davi
ao Messias, né? Eles fazem isso. Cada um dos 3 ciclos históricos, sua genealogia penetra plenamente a história do seu próprio povo. No capítulo 3, do próprio livro de Mateus, do verso 7 e 9, olha como é que vai ser abordada essa questão. Mas ele vê numerosos fariseus e saduceus, isso é João, virem a ele para a imersão. Estavam lá, os legítimos descendentes dos filhos de Abraão querendo imergir, pastor. Uma ação bíblica, um mandamento da Torá. Mas olha como é que João lhes diz, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir do fogo que virá? Fazei, pois, um fruto que valha para o retorno. Não credes dizer por vós mesmos, temos por pai Abraão. Sim, eu vos digo, dessas pedras, Elohim pode despertar filhos a Abraão. A alegação nua e crua de que seriam filhos de Abraão, isso outorgava-lhes o direito de descer as águas e viver como um judeu pleno, na visão de João, pastora, isso não tinha validade, não. E aí, a frase que responde isso é essa daqui, ó, fazei, pois, um fruto que valha para o retorno. O comentarista aqui do texto vai dizer que este fruto é a justiça social. Que se eles quisessem comprovar que a descida deles às águas e que a sua genealogia abrâmica tinha um peso para lhes dar direito a habitar a terra, eles deviam praticar a justiça com aquele que era menos visto na sociedade. Com aqueles que ninguém, pastora, queriam sentar, queriam... Ele estava ensinando Torá. Não, Leonardo, mas ele estava proibindo eles descerem as águas. Não, ele só estava advertindo que o descer as águas vazios, igual eles queriam, não tinha validade, era um banho, pastor, que no máximo valorizaria a higiene pessoal de cada um. Olha a que ponto um profeta da envergadura de João, que segundo Yeshua, né, não houve profeta da envergadura dele, ele consegue ter uma visão de reino suficiente para pegar aquele que quer uma vida religiosa e superficial e falar assim, não desce nem as águas. É exatamente o que a gente estava falando, não venha ao Shabat, não venha ao sacrifício, porque se você vier com uma consciência superficial e vã, a sua vinda aqui não tem valor para Adonai. E João, pastora, pega isso e lança na face. Porque ele queria promover uma chacoalhada na consciência daquela geração. Eu acho que nós ainda somos muito tímidos perto de homens como João. Entendeu, Liz? A gente tem muito dedo, às vezes, de chegar e ver uma coisa flagrantemente equivocada dentro dos moldes de Torá, e por mais que a pessoa nunca mais queira olhar na sua cara, a gente ter a ousadia de ir lá e falar, ó, a Torá diz isso. Não faz isso, não. A gente fica sempre com aquele cuidado, vai ofender, vai magoar. Mas isso, do ponto de vista de João, e aqui tinha uma influência essênica absurdamente grande, e os essênios eram grandes opositores dos saduceus e dos fariseus, tinha uma questão, né, político-religiosa envolvida, mas os essênios se mantinham fora da área religiosa habitual de Jerusalém por não suportar esse modelo de vida assumido por saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos, e pelos fariseus, que viviam simplesmente pela superficialidade da lei. Eles não suportavam. Aí ia viver isolado no deserto, em comunidades na periferia, o que também não era o ideal. Vocês veem que João teve que vir para as portas da casa de Herodes para gritar, seu adúltero, seu adúltero, seu adúltero. Porque o isolamento também não faz parte da vida bíblica, salvo em situações específicas de isolamento. A mulher no pós-parto, a sarna, né, a lepra, eram isolamentos obrigatórios, mas um período curto. Os essênios levaram a radicalização, a discussão pela falha grosseira de fariseus e saduceus, que eram os mais imponentes no regime político romano da época, e optaram por se afastar. João é tirado de lá para gritar dentro da orelha deles, dentro de Jerusalém, ou às margens do Jordão, onde ele batizava, onde ele imergia. E aí, para nós encerrarmos, abre Mateus capítulo 9. Aqui vocês vão compreender, num texto que todos nós conhecemos, é o chamado de Mateus. Do verso 9 ao verso 13. Espera aí que eu estou em Lucas, gente, eu abri Lucas, misericórdia. Aqui. Mateus capítulo 9.
Olha que interessante, se não parece com a história de Abraão, se não parece com a história de Jacó. Passando adiante, verso 9 do capítulo 9. Yeshua viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Aqui existe uma pobreza na linguagem grega para mostrar o que ele fez. Aqui diz lek. Aí ele fala, Hinene, eis-me aqui. E ele segue Yeshua. Só que quem era Mateus? Ele era um judeu. Era um judeu bem visto ou mal visto na sociedade judaica daquele tempo? Porque ele era o quê? Cobrador de imposto. Cobrador de imposto significa trabalhador de Roma. Era considerado a escória da sociedade judaica, porque você se dobra a um reino que te subjugou e trabalha para ele, coletando dos seus irmãos o imposto. Então, era a pior profissão da época. Mateus é visto por Yeshua, e Yeshua faz um desafio: segue-me. Ali havia um judeu de verdade. Ele larga tudo e segue. E nós estamos estudando o livro de quem? Do testemunho deste homem, que uma hora foi mal visto na sociedade e hoje ele deixa um dos 4 grandes testemunhos do nosso Messias para nós. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Yeshua estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Yeshua e seus discípulos. O resto mal visto da sociedade se reuniu toda onde? Com Mateus e com o Messias. A escória se reuniu. Sim, cobradores de impostos, assim, profissionais do mesmo ramo, com a mesma visão de sociedade, os mesmos problemas que Yeshua viu em Mateus, a turma de Mateus toda veio conhecer Yeshua. E Yeshua sentado à mesa com eles. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? E Yeshua, porém, ouvindo isso, toma para si a resposta e diz: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Aqui Yeshua demonstra em forma literal o cumprimento de Kitavô. Eu sou a primícia. Quem era a primícia da humanidade? Quem foi o primeiro formado? O mestre. Ele era a luz lá do Gênesis capítulo 1, que iluminou o universo que vivia em trevas. Ele era a primícia da criação. Adonai não criou nada antes de criar Yeshua. Eu sou a luz do mundo. Ele ilumina o universo que vivia em trevas. A primícia do universo é entregue em benefício daqueles, pastor, que não cumpriam Torá. E eles estão sentados aonde, fazendo o quê? Sentado à mesa, comendo com aqueles que iriam usufruir de quem? Da primícia que foi ofertada. Adonai, o ofertante, traz a Yeshua a primícia em meio aos homens, para os homens virem se beneficiarem desta primícia. O pão que desceu do céu e tomou forma de homem, narrado por João 1, era este homem, chamado Yeshua, ben Yosef, filho de José, ben Davi, filho de Davi, ben Avraham, filho de Abraão. Ele sentou à mesa com a escória da sociedade, do ponto de vista de fariseus e saduceus. E ali ele deu pão, ele deu água, ele deu palavra, ele deu Torá. Simples assim. Anualmente. Toda vez que uma primícia chegar às nossas mãos, é essa a função que nós temos. E eu acho muito interessante que, acredito que sem fazer esta conexão direta, a casa já pratica isso naturalmente. A Mesa Brasil tem dia que chega aqui com uma tonelada de coisa. O que é feito com aquilo? Nós comemos aquela refeição? A comunidade leva para casa na roda de conversa com os idosos. O Ayalon fornece uma comida especial, às vezes, quando chega uma coisa especial. Os detentos recebem coisa que eles não esperavam comer. Então, isso daqui é o movimento de Adonai na vida prática de uma comunidade judaica que faz a comunidade judaica permanecer. Não é a religiosidade da comunidade. Não é o alto valor que eu me dou por achar que sou alguma coisa dentro da comunidade. É a prática de justiça. E dar o pão físico e espiritual a quem precisa é que garante a permanência sobre a face da terra.
a qual Adonai nos plantou. Isso é Kitavu. Exatamente. E aí nós vamos ser considerados como aqueles que sentam com aqueles que ninguém querem sentar. Quem quer sentar? Com os analfabetos, com os pobres, com os idosos, com os doentes, com as viúvas, os órfãos, os criminosos. E Yeshua sentou com todos. Se nós tivéssemos tempo aqui, nós poderíamos passar passagens e passagens que Yeshua vai àqueles que ninguém atingia, sem privar os ricos, sem privar os doutos. Ele foi a todos, mas ele tinha como papel fundamental estimular no meio daquela comunidade de Israel a atenção àquele que estava esquecido, mas que a Torá nunca esqueceu. E que era a maioria da sociedade daquele tempo. Que o Eterno muito possa nos abençoar, nos dar um finalzinho de Shabat em paz para com o Eterno, e assim nós alcançarmos misericórdia para mais uma semana diante da presença do Criador. Shabat Shalom, meus irmãos.